Depois eu volto. Se a gente precisar fazer uma vigília até amanhã, 6 da manhã, fica tranquilo. Eu acredito que você não tem nada mais importante para fazer hoje, né? Filipenses capítulo 3. Abra sua Bíblia e não feche. Filipenses capítulo 3. O texto é conhecido. Prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Quantos de nós iniciamos esta noite sonhando com metas e alvos? É um tal de, tem que colocar meta, tem que colocar alvo. Tem que tomar algumas decisões, é muita pressão, né? Tomar algumas decisões. Aí vem o famoso discurso, esse é o ano da mudança. E aí começamos a planejar. Será que o alvo já não está posto? Será que nós já não sabemos tudo que precisa mudar e apenas então temos que caminhar na direção do alvo para que as mudanças aconteçam? Eu queria olhar para um texto antigo da Escritura, um texto muito propício para nós hoje encontrarmos razões pelas quais podemos ter um ano muito abençoado se decidirmos fazer o que o Senhor nosso Deus já propôs. Prossiga para o alvo que Deus já estabeleceu. Deus já nos deu alvos e metas muito claras para a vida cristã. E seria prudente nós reconhecermos, abraçarmos e identificarmos essas metas, não só para este ano, mas para todos os outros anos de nossa vida cristã. Filipenses 3, de 12 a 15, de 12 a 16. Corrija, Filipenses 3, de 12 a 16. Nova Almeida, atualizada, diz assim: não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Vamos falar a última frase do verso 16, todos juntos, seja como for, vamos todos juntos? Seja como for. Nós já temos um alvo. Nós já temos metas, nós já temos propósito. Decida prosseguir para o alvo. O Senhor abençoa a mensagem que vamos ouvir, que ela seja inspirativa para esse novo ano, e um desafio para a igreja que não quer olhar para trás. Que ela seja o prenúncio, ó Deus, de uma caminhada íntima e profunda com o Senhor, para que o melhor valor que hoje levemos daqui é o quanto Jesus é precioso para nós. Sim, Jesus é precioso. Oramos em nome de Jesus. Amém. Estamos na epístola de Paulo aos Filipenses. O irmão já leu o capítulo 3 comigo, eu vou pregar o capítulo todo. O irmão verá que eu vou ler praticamente todos os versículos. Filipenses é, na verdade, o 50º livro da Bíblia. Depois de Filipenses, 16 livros e a Bíblia termina, o Apocalipse. Se você considerar apenas o Novo Testamento, Filipenses é a 11ª carta. São 27, 11ª, 16, dão 27 livros do Novo Testamento. Filipenses se destina a cristãos que estão em Filipos. Estamos falando da primeira igreja em solo europeu. Paulo está agradecido e muito agradecido. Na verdade, essa carta é uma carta de gratidão por tudo que essa igreja fez, enquanto Paulo estava numa viagem missionária. Não faltou recurso, não faltou carinho, não faltaram orações. Paulo, quando lembra da igreja de Filipos, ele diz: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Paulo, apóstolo, auxiliado por Timóteo, escreve a carta. Está na prisão. Paulo não tem nenhuma queixa por estar na prisão. Ele entende que Deus tem um propósito de colocá-lo na prisão. Inclusive ele diz que o evangelho na prisão é pregado sem impedimento algum. Até na guarda pretoriana o evangelho estava sendo anunciado. Paulo disse: até a minha prisão é bênção. Paulo no capítulo 1 aos Filipenses mostra para cada um de nós que lê o texto e a carta, capítulo 1 de Filipenses, a supremacia de Cristo. A igreja estava sofrendo algum tipo de assédio, estavam chegando heresias na porta da igreja, e era importante erguer e levantar o Senhor da igreja. Paulo coloca
a supremacia de Cristo em detrimento a qualquer outro assunto considerado por demais importante na igreja. No capítulo 2, Paulo consegue mostrar aquilo que nós temos desde o Antigo Testamento. Um eixo aponta para Deus, o outro para o homem. Amar a Deus sobre todas as coisas e a quem? Ao próximo como a ti mesmo. O capítulo 2 é, na verdade, uma analogia de Paulo em relação do crente com o outro. É a primazia do outro, a importância do próximo. Não cuidar só de si, cuidar do outro. Quando chega no capítulo 2, Paulo denota e começa a lembrar que era importante a igreja se alegrar, e Paulo dá notas da alegria cristã. Paulo começa a explicar um pouco do que seria ser um cristão bem-aventurado. Você vai encontrar Paulo explicando o tempo todo que a alegria cristã não é ausência de problemas, ou de, na verdade, circunstâncias desfavoráveis. A alegria é, na verdade, ter a Cristo. Paulo afirma isso. Filipenses 2:2, ele diz assim: completem minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, sendo unidos alma e mente. Completem a minha alegria. Quando o pastor Lucas ensinou essa carta para a gente nas quartas-feiras, a temática do pastor Lucas sempre foi alegria. Quando ele falava Filipenses, todo mundo dizia alegria. Paulo afirma que a alegria não é uma coisa circunstancial ou passageira. Para Paulo, a alegria cristã é Cristo. Veja Filipenses 3:1, texto que você leu. Filipenses 3:1, ele diz assim: quanto ao mais, irmãos meus, alegre-se em quem? O que Paulo está dizendo é que a igreja só tem uma razão de ser e um motivo para viver alegre. É Jesus ou nada. A mensagem principal da carta é a alegria cristã centrada em Cristo, não em situações, não em fartura ou abundância. Ele chega a dizer: eu posso passar falta ou ter necessidade. Ele diz: posso todas as coisas? É disso que se trata a carta, de uma segurança e de uma certeza que a sua alegria não é fugaz e passageira. Paulo gosta tanto do assunto que decide voltar a este assunto na igreja de Filipos. Paulo não fala uma vez somente sobre a questão do perigo de abrir mão de Cristo e colocar outra coisa no lugar de Cristo na igreja. Dar mais importância ao culto, dar mais importância à estrutura, dar mais importância ao bispo, dar mais importância ao problema, dar maior atenção ao outro. Paulo disse: nada pode tomar o lugar de Cristo na igreja. E quando Paulo começa a tratar disso, ele diz que não vai tratar apenas uma vez, ele vai tratar mais de uma vez, para que a igreja não se esqueça quão importante é a doutrina que ele está ensinando. Dê uma olhada em Filipenses 3:1. Filipenses 3:1, ele vai dizer: escrevo de novo as mesmas coisas, porque não é um problema para mim, é segurança para vocês. O que Paulo, na verdade, está dizendo é que a repetição é um processo pedagógico muito poderoso. Às vezes você precisa repetir. Se você falar uma vez e ele não ouvir, repita. Se ele não entender, repita. E quem sabe repetindo pelo menos uma ou duas vezes, ele vai te ouvir e vai perceber o quão importante é o recado que você quer dar. Às vezes eu vejo pessoas que desistem muito fácil da comunicação de uma verdade. Comunicam uma verdade, depois de dita a verdade dizem: já está bom, já falei. Irmãos, a pedagogia denota que muitas vezes ouvimos e não compreendemos, ouvimos, ainda não entendemos, mas quando alguém decide nos amar e insiste conosco, nossos ouvidos muitas vezes parecem se abrir e entender melhor o que se está dizendo. O que eu estou dizendo é que Paulo só escreve o capítulo 3 porque ele precisa dizer de novo algo que ele já havia dito e que a igreja parece não ter dado atenção. Essa conversa que eu quero ter com você, irmãos, em 5 recomendações rápidas, cada uma delas de 2 ou 3 minutos, e eu queria pensar com você que essas 5 recomendações, se você ouvir e se eu repetir, pode ajudar muito a sua fé e a sua saúde espiritual. No capítulo 3, Paulo está dizendo sobre a questão de que a igreja está sendo atacada por falsos mestres e falsos ensinos. E o primeiro recado que Paulo dá àquela igreja para que ela seja abençoada no caminho para o alvo e para as metas que Deus designou para a igreja é: proteja a sua vida, proteja a sua mente do falso evangelho e dedique-se integralmente ao verdadeiro evangelho.
Como Paulo disse à igreja de Filipos para proteger sua mente do falso evangelho e se dedicar verdadeiramente ao verdadeiro evangelho. Olha onde Paulo diz isso. Filipenses 3, versículo 2. Dê uma olhada na tela. Cuidado com quem? Com os cães. Paulo está falando para quando você sair na rua, ter cuidado que tem um vira-lata na calçada. Você vai pisar no rabo, ele vai morder seu pé. É isso? Com certeza não. Não é uma aula aqui de como é que seria, veterinária, não. Paulo está falando de algo muito perigoso. Paulo está falando de algo que pode devastar uma igreja, acabar com sua família, destruir a sua fé e condenar pessoas à perdição eterna. Veja o texto. Cuidado com os cães. Cuidado com os maus obreiros. Cuidado com o quê? Com a falsa circuncisão. Há um sistema que parece querer voltar à lei. Tem gente aqui dizendo que é mais importante a circuncisão dos judeus do que a circuncisão de Cristo, o novo nascimento e do coração. Paulo alerta, acautelai-vos dos cães. No Oriente Antigo, o cão não era como hoje, por isso talvez você não goste, é uma ofensa para o cão, né? Estão ofendendo os nossos cães, né? Na verdade, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, os cães não eram o companheiro fiel do ser humano, não. Eu sei que você hoje tem um pet, que muitas vezes você trata melhor do que seu filho. Eu sei, seu filho me contou, tenha cuidado. Mas naquela época, animais selvagens, irmãos, como os cães, eram na verdade animais semi-selvagens. Andavam em matilhas pelas cidades, comendo lixo, muitas vezes latindo para as pessoas e buscando comida. Os cães não eram criados ou muito bem cuidados pelas pessoas como hoje o são. Neste momento é verdade então que Paulo sabe comparar esse maldoso ensinador que distorce a fé dos irmãos como um cão, porque ele o chama de maus obreiros. 2 Coríntios 11, 13 e 14, ele diz assim, 2 Coríntios 11, 13 e 14, porque esses tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça o quê? Em anjo de luz. Por que o pastor está pregando um sermão como esse, numa noite de ano novo, dizendo, por que Paulo pediu para que prosseguir por alvo, você tenha cuidado com os cães? Sabe por quê, meu irmão? O ensino torto cria um crente torto. O falso profeta cria o falso professo. O falso ensino cria um sistema de religião tão falsa que quando você perceber, você está tão perdido quanto o líder que você segue. Por quê? Ele não ensina um evangelho que ele pode salvar. Hoje, meus amados irmãos, tem um tal de igreja para tudo. Igreja disso, igreja daquilo, igreja contemporânea, igreja não sei de quê, igreja não sei o que lá. Quando você começa a perceber o texto, a escritura e o ensino que naquele lugar nominado igreja se faz, você percebe que nem de longe é o evangelho que do Senhor recebemos e nem de longe este caminho que lá está sendo ensinado vai levar os cristãos aos céus. Quem disse isso? Paulo. Gálatas 1, acompanhe, Gálatas 1, de 6 a 8. Gálatas 1, de 6 a 8. Paulo diz assim, estou muito surpreso em ver vocês, que vocês estão passando tão depressa daquele que o chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Ele não chama de o evangelho, outro evangelho. Ele diz assim, o qual na verdade não é outro, porém há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o quê? O evangelho de Cristo. Mas ainda assim que nós, ou mesmo quem? Um anjo, diz ele, um anjo vindo do céu prega a vocês um outro evangelho, diferente daquele que temos pregado, que ele seja o quê? É um fora do tema, é uma abominação. Sabe, meu irmão, a primeira coisa que eu peço a você nesse novo ano, tenha a ousadia de ter em suas mãos, todo domingo, a Bíblia Sagrada. Tenha a ousadia, todo domingo e toda vez que você ouvir o profeta falar, de testar a revelação profética e a palavra do profeta na régua que Deus mandou você medir o ensino. Porque se amanhã, irmão, você começar a frequentar culto sem Bíblia, vir e ouvir piadas do púlpito e começar a gostar muito daquelas histórias, mas aquilo não passar pela Bíblia, não diga que no culto de vigília na Bíblia Deus não te avisou. Pode este obreiro desviar você, sua casa e sua família, e você viver tão distante do evangelho, porque lá onde você senta para ouvir aquele obreiro, ele não fala sobre o pecado,
ele não fala sobre santificação, ele não fala sobre arrependimento, ele não fala sobre mudança de vida. E quando você perceber, aquele é outro evangelho, que não o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai dar no alvo, sim ou não? Não, porque o ensino não aponta para Cristo e nem para o alvo. O primeiro princípio que o apóstolo Paulo nos dá para vivermos um ano abençoado é: por favor, guarde sua mente, proteja seu coração do falso evangelho e do falso ensino. Jesus já dizia isso em Mateus 7,15. Cuidado com os falsos profetas. Jesus já dizia isso, que o falso evangelho gera um cristianismo, ou na verdade, uma religiosidade tão falsa, que quando eles desenvolverem vida religiosa, vida aparentemente cristã, Cristo vai olhar e vai dizer para eles, Mateus 7,23, nunca vos conheci, afastem-se de mim. Qual é o conteúdo do evangelho? Paulo ensinou, Filipenses 3,9, coloca para mim Filipenses 3,9, olha o conteúdo do evangelho, como Paulo entendeu o evangelho, a ponto de dizer àquela igreja, que para não errar o alvo, o evangelho só tem um conteúdo, e só esse conteúdo pode ser praticado, pensado e observado. Filipenses 3,9, vamos ler juntos? E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus. Meus amados irmãos, quando nós somos encontrados em Cristo, não tendo nós justiça própria, ou seja, não há nada que eu faça e nem algum tipo de produção ou ato que justifique minha chegada aos céus, e eu reconheço isso, isso é o conteúdo da fé. E qual é a justiça que nós aceitamos? É a justiça que Cristo praticou na cruz, são as obras que Ele realizou na cruz, para que um pecador como eu chegue à sua presença. Então veja, se agora o Santo Papa aí da Igreja Católica está escrevendo para você voltar a pagar a indulgência, foi o que eu li lá, eu digo, meu irmão, abomine qualquer tipo de ensino como esse, porque ele procede de uma lei que determina que você pague ou compre alguma coisa para reconquistar a sua salvação. Isto é evangelho, sim ou não? Isto não é evangelho. E por que eu estou ensinando isso? Porque esse assunto volta à tona. Volta à tona na Itália, volta à tona em Roma, volta à tona na Europa, já chegou agora nos Estados Unidos e vai começar a tomar os arredores do Brasil. O que faremos para ter um ano abençoado? Nós não vamos retornar ao velho evangelho. Nós não vamos retornar ao Antigo Testamento. Nós somos do Novo Testamento, nós somos o povo da aliança. Deus já pagou na cruz do Calvário um preço para a nossa salvação. Amém, irmãos? Então não tem sal, não tem rosa, não tem água, não tem chave, não tem toalha. Nós temos Jesus Cristo, Senhor e Salvador da igreja. A igreja do Senhor precisa definitivamente levantar a Bíblia, escudar-se na palavra do Senhor e dizer, nós até respeitamos, nós até vamos permitir a liberdade religiosa, nós não vamos atirar pedras em ninguém, mas não nos deixem silenciar. Nós pregaremos a verdade. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém veio ao Pai, senão, disse Jesus, por mim, Jesus, se apontei para mim aqui, é para exaltar a Jesus, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Vamos aplicar aqui então, o conteúdo do Evangelho não é o que fazemos para Deus, mas o que Deus fez por nós em Cristo. O irmão entendeu? Diga amém. Paulo disse, às vezes você ouve e tem que repetir, então vou repetir, porque a repetição é bom processo pedagógico. O conteúdo do Evangelho não é o que fazemos para Deus. Vamos repetir? O conteúdo do Evangelho não é o que fazemos, mas o que Deus fez por nós em Cristo. Vamos mais uma vez? O conteúdo do Evangelho não é o que fazemos para Deus, mas o que Deus fez por nós em Cristo. Isso é poderoso demais. E quando um cristão abraça essa verdade e a compreende, ele sabe que o conteúdo do Evangelho não é o que fazemos para Deus, não é o que fazemos para Deus, mas o que Deus fez por nós em Cristo. Primeira recomendação, proteja sua vida e sua mente do falso evangelho. Dedique-se integralmente ao verdadeiro evangelho. Segunda lição, reavalie sua escala de valores e prioridades. Proteja sua mente, seu coração, seus ouvidos. Use a régua da Bíblia para medir o evangelho que você prega e ouve, para poder não desviar-se do evangelho. Mas há uma segunda recomendação. Reavalie sua escala de valores e prioridades. Valores e prioridades. O que Paulo está dizendo aqui? Veja o verso 7. Filipenses 3,7. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda, por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa de Cristo. Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor.
Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como o quê? Como o quê, irmãos? Lixo, esterco. Para ganhar a quem? Se nós esse ano usarmos, abra sua Bíblia, versículo 10. Usarmos o versículo 11 como prioridades e metas para a nossa vida, eu vou dizer assim, o seu ano é feliz o ano inteiro. Porque a sua lista de prioridades, a sua lista de metas é absolutamente outra. É absolutamente a lista pela qual o reino de Deus lhe chamou. São muitos religiosos que vivem e praticam uma escala de valores espirituais ruins. Tem muito religioso que pratica uma falsa crença, porque o produto de sua falsa crença é fruto de um conteúdo falso de um religioso que lhe ensinou o falso ensino. Mas quando nós abraçamos o conteúdo verdadeiro da fé, a nossa prática muda, os nossos valores mudam, porque nós passamos a saber a diferença entre o que tem valor e o que não tem valor. Olha como Paulo discernia a amizade da cruz e os inimigos da cruz. Filipenses 3,18. Filipenses 3,18. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia e agora digo, até chorando, eles são o quê? Inimigos da cruz. Inimigos da cruz. Por isso, ensinam valores distorcidos. Agora, quais são os valores que praticam? Veja o verso 19. O destino deles é a perdição. O Deus deles é quem? Já ouviu falar em teologia da prosperidade? Já ouviu falar? Diga assim, já. Já ouviu, né? Eu também. Se você não tiver um carro, você deve ser um endemoniado gadareno, porque a pobreza não é de Jesus. Já ouviu isso? Se não ouviu isso é porque o cara era ruim, não sabia falar um negócio mais enfeitado e falou outra coisa. Mas esse negócio só se pega. Os caras começam a falar, meu irmão, que comer gafanhoto com mel é pecado, usar vestes de pele de lã é pecado. Eu falo, João Batista e uma centena de cristãos eram pecadores horrorosos. Porque era gente humilde que só, né? Gente pobre, humilde, cerrada ao meio, deu a vida pelo evangelho. E a Bíblia diz que foram os mais ricos do que todos nós aqui. Amém, irmãos? Agora veja o que é o falso evangelho. O Deus deles é o ventre. A glória deles está o quê? Naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam em quê? Nas coisas terrenas. Carro, casa, propriedade, bens, título, estudo, dinheiro. Paulo está dizendo rigorosamente, esse tipo de religião terrena, focada aqui na terra e não em Deus, vai desviar a sua família. Coloque os valores naquilo que tem valor. E Paulo sabia muito bem, irmãos, o que ele estava abandonando para seguir Jesus. Filipenses 3, ele diz assim, Filipenses 3,5. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei eu era fariseu. 6. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, ele disse o quê? Eu pergunto, isso era bom ou ruim? Isso religiosamente falando era muito bom. Se a gente tiver, irmãos, diáconos na igreja, pastores da igreja com esse perfil zeloso, justo e não sei o que, é maravilhoso. O problema é que está pautado num sistema religioso e não no evangelho. Percebe a diferença do que eu estou dizendo? Muitas vezes a gente acha bonito e louvável porque o sistema religioso enfeita e faz parecer que aquilo que eu estou fazendo é piedoso, mas é para os homens. E Paulo neste exato momento percebe que não há tesouro mais precioso no mundo do que Jesus. Por isso ele disse, eu jogo tudo isso fora, trato tudo isso como lixo para ganhar a quem? A Cristo Jesus. Será que nós cristãos de hoje ainda temos alguma percepção da magnitude e da singularidade de Jesus? Filipenses 1:21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é o quê? Lucro. Quem aqui pode afirmar hoje, porque para mim viver é Cristo? Diga assim, eu. Viver é Cristo. E se nós pudermos nessa noite abraçar como o nosso maior valor e a nossa maior prioridade, Cristo, irmãos, já temos um ano abençoado. Primeiro, olhamos para o falso ensino, recusamos, não aceitamos nada que não seja evangelho, rejeitamos, olhamos para Cristo e estabelecemos Cristo, a justiça de Cristo, a justiça de Deus, como a única justiça capaz de nos levar à vida eterna. Sim, irmãos, eu troco todo o sistema religioso e toda qualquer religião por isto. Sim, Cristo é o nosso bem mais precioso. Filipenses 1:23, estou cercado pelos dois lados, tendo desejo de partir, estar com Cristo.
Filipenses 1:23. Por quê? Ele diz assim: isto é incomparavelmente. Vamos repetir a palavra assim, incomparavelmente? Incomparavelmente. O que ele está dizendo? Coloque numa régua, comece a medir. Estar com Cristo, servir a Cristo é incomparavelmente melhor. Quer começar um ano novo abençoado? Não tem comparação. Mateus 6:33. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua o quê? E todas estas coisas lhe serão acrescentadas. O amor a Cristo corrige as nossas prioridades. Filipenses 3:8. Na verdade, considero tudo. Filipenses 3:8. Na verdade, considero tudo como perda. Não tem outra conjugação, não tem outro verbo. Tudo é tudo. Grego, hebraico, tudo é tudo. Na verdade, considero tudo. Como o quê? Como perda. Quantas vezes nós teremos que perder tantas coisas e vamos perder tudo para ganhar a Cristo como nosso Salvador. Todo cristão deve ser tanto conservador como radical. O cristão precisa ser um conservador ao preservar a fé. E radical ao praticá-la. Tem radical aí? Tem. O radicalismo do cristão é em praticar a fé. O radicalismo do cristão é em conservá-la. Se é para considerar tudo como perda, Filipenses 3:8, ele disse: eu considero tudo como perda. Tem de perder para ganhar. Tem de ganhar para perder. Por quê? Paulo diz: porque para ganhar Cristo temos que sofrer algumas perdas. Por quê? Porque eram obstáculos no caminho de nossa vida com Deus. Todo obstáculo que atrapalha a minha comunhão com Deus precisa ser retirado da minha vida. Terceiro ensino, vamos lá? Esquecer o que ficou para trás. Repita comigo: esquecer. É isso que Paulo está dizendo. Filipenses 3:13. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado. Uma coisa faço é que esqueço-me das coisas que ficam atrás. Preste atenção, Paulo estabeleceu uma nova escala de valores. Ele começou a colocar valores. Cristo acima de qualquer outro valor. Cristo e tudo como perda. Quando ele estabeleceu uma nova escala de valores, ele estabeleceu, preste atenção, uma nova escala de prioridade. Ele diz assim: uma coisa faço e é que. Quantas coisas você tomou nota esse ano para fazer? Quantas coisas? 10? Quantas coisas você tomou nota e você vai fazer esse ano? Vou ler a Bíblia toda, vou terminar o curso de faculdade, vou terminar o ensino médio, vou lavar a minha roupa, vou arrumar meu quarto, arrumar minha cama. Quantas coisas você fez? De todas que você fez, a mais importante, uma coisa que faço é que esqueço-me das coisas que ficam atrás e prossigo para onde? Prossigo para o alvo. Não se distraia. Não deixe que interesses, internet, vida vazia, falsos amigos, falsa religião desviem você de seu encontro com Cristo. Esqueça do que ficou para trás. Nenhum corredor que olha para trás consegue ganhar a corrida que está na sua frente. Hoje, irmãos, o brasileiro que chegou, o melhor brasileiro que chegou na corrida de São Silvestre, chegou em 4º lugar. Por que ninguém chegou em primeiro? Provavelmente não temos o pulmão dos quenianos. Mas quem chegou lá na frente, correu, se preparou, focado na linha de chegada. Nunca será uma virada se você não virar a página. Esqueça, deixe pecados, falhas, erros atrás. Prossiga para o alvo. Uma coisa faço e é que. Estabeleça metas que não desviem você do seu alvo. Se Paulo mudou a escala de valores, estabeleceu alguma coisa como prioridade, uma coisa faço, uma coisa, não muitas, uma coisa faço, ele estabeleceu metas que não o desviassem do alvo. Ele não estabeleceu um novo alvo, atenção, ele estabeleceu uma meta que não lhe permitiu desviar do alvo. 12. Não que eu já tenha alcançado ou recebido, isso eu já tenho obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio o quê? Da soberana vocação. Já temos um alvo, já temos uma direção, já temos uma meta, precisamos perseguir, prosseguir e correr na direção desse alvo. Nossa imagem aqui é de um desportista, como quem disputou a prova da São Silvestre. Eu chamaria hoje a prova de São Paulo. São Paulo,
carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Prossiga, o cristão precisa prosseguir. Para prosseguir, duas recomendações. Direção. A nossa direção é Cristo. O nosso alvo é Cristo. Nós só temos um caminho, a verdade e a vida. Crente que tem Jesus não anda fora do caminho, não anda longe da direção. Esqueço-me das coisas que ficam para trás. Prossigo diante daquelas que estão adiante de mim. Se o alvo está estabelecido, o que fazer? Prossiga para o alvo. A palavra prossiga ensina-nos uma doutrina muito importante. Perseverança. Repita. Perseverança. Aquele que perseverar até o fim, será salvo. Prossiga, irmão. Não desista. Você vai cansar, você vai querer parar, você vai ter um momento em que vai querer murmurar, vai ter vontade de desistir. Quem sabe o ano vai passar e você vai querer ficar pela metade do caminho. Não desista. Prossiga para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Qual é o ensino aqui? Eu deixo dois ensinos. Determinação. Repita. Determinação. Prosseguir para o alvo é prosseguir com esforço intenso. Caminhar sem desistir. Segunda palavra, disciplina. Disciplina. Fique de pé. Filipenses 3, fique de pé, vamos terminar. Filipenses 3, 15. Disciplina. Direção, determinação e disciplina. Veja o verso 15. Todos, pois que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará a vocês. 16, todos juntos na tela. 16, seja como for. Tem que concordar. Tem que concordar. Quem é a verdade aqui? É o que o pastor diz? Quem é a verdade aqui? A tua palavra é? Então que ela seja a disciplina desta igreja. Se eu disser, você pode até duvidar. Mas se eu disser o que a Bíblia diz, não ouso duvidar. Porque sem disciplina, lá no alvo você não vai chegar. Determinação, direção. Mas o que, irmãos? Disciplina. Que Deus possa disciplinar você para receber todas as bênçãos de um ano novo. E como disse Paulo, prossigo para o alvo da soberana vocação, que está onde? Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quem quer receber esse ano novo?